Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Luana e hoje estamos aqui com um videocast do nosso projeto Se Liga, da nossa escola Marista Social Irmão Rui. E hoje estamos aqui com a nossa entrevistada Leide Silva. Olá, gente, tudo bem com vocês? Leide, estamos muito felizes com a sua presença aqui e desde já agradecemos. Eu também fico muito feliz de estar contribuindo no projeto de vocês, né? Na proposta que vocês estudaram, então agradeço desde já o convite e espero ajudar muito vocês nessa temática aí e o grupo também, e principalmente no aprendizado de todos. Leide, eu vou fazer umas pequenas perguntas com você e você vai me respondendo conforme que você saber, tá bom? Tá, pode deixar. A primeira pergunta é: a gente sabe que você não é do estado de São Paulo. Onde você nasceu? Bom, eu venho do Maranhão, uma cidade chamada Codó. Ela está bem no Cerrado, né? Uma cidade do Cerrado ali. Ela está mais próxima da capital Teresina, no caso no Piauí, né? Nós estamos da capital do Maranhão, São Luís, a gente está a 300 km. Não é uma distancinha como daqui a São Paulo, mais ou menos, né? Então, vim para cá, para Ribeirão, com 6 anos de idade. Quem veio primeiro para cá foi o meu pai, junto com alguns tios meus aí. E depois veio a minha mãe, nós ficamos lá com a minha avó, né, no Maranhão. Mas não demorou muito, a gente, como eu sou a mais velha, veio eu e o do meio para morar aqui em Ribeirão Preto. Então, eu digo que eu sou nascida no Maranhão, mas criada, alfabetizada no terra ribeirão pretana. Leide, nos conte mais quais são suas vivências de lá e o que tem diferente. Bom, eu sou suspeita a falar das vivências de lá porque eu tive muito pouco, né? Foi a minha primeira infância. Então, nessa minha primeira infância, o que faz eu lembrar? Muito do quintal da minha avó, né? A experiência ali de brincar junto com os meus primos, junto com os meus tios, né? Que é um quintal gigantesco, cheio de plantação, de árvores frutíferas. Mas eu vejo a diferença através da cultura, né? A minha cidade, por ser uma cidade muito pequena e ser muito do interior, eles têm muita tradição popular. E o Maranhão, né, como todos conhecem, muita tradição popular, principalmente do Bumba Meu Boi. E aí, então, é uma tradição que a gente carrega e algo também que é muito importante, que acho que faz eu me recordar muito assim dos espaços que eu estive lá, é a tradição popular da oração, das rezas, os momentos de reza, de devoção desse povo, né, que tem bastante. Então, essas atividades religiosas também é algo que é muito diferente, que eu vejo, né? Aqui se tem, mas eu vejo lá muito essa questão popular mesmo, com cantos, com raízes, essas coisas assim, sabe? Então, há essa diferença. Ribeirão tem um espaço de cultura, mas mais amplo, né? Mais diversos. E lá a gente tem muito essa tradição do Bumba Meu Boi. E qual a religião que predomina lá nessa cidade? Bom, a religião que a gente tem lá no Codó, né, é a religião Terecô. O que é o Terecô? Né? É uma religião afro-brasileira, muito parecida com a Umbanda e o Candomblé, né? E aí muitos também conhecem essa religião como... Tambor da Mata, tá? Então, muitas vezes não conhece como Terecô, mas Tambor da Mata, que é o espaço onde, né, como é uma cultura que nasce lá na escravidão do povo, né? E aí eles iam para o meio da mata para praticar os seus rituais, né, as suas ações. Tem o seu ritual próprio, né, diferente do ritual da Umbanda e do Candomblé, mas é muito próximo ali. E principalmente essa religião ela traz muita questão do bater o tambor mesmo, assim, sabe? Então a gente tem muito isso. Próprio da região ali, principalmente umas 5, 6 cidades fazem esse trabalho de Terecô. Interessante. E a cultura de lá tem a ligação assim com alguma religião? Sim, né? No caso, o Terecô. E no caso da minha família, a gente tem muita parte devocional católica mesmo, né? Então, um relato que eu posso dar para vocês, assim, trazer para esse momento, né? Por exemplo, a minha avó, ela tem um relato de milagre
né, a partir dos 15 anos de idade ali, de uma promessa que ela fez. Ela tinha uma doença, né, e aí ela faz uma promessa, e aí desde os 15 anos para 16, ela continua até hoje, né, que como minha avó faz aniversário no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, ao qual ela tem a devoção aí, ela vem até hoje mantendo a tradição. O que é essa tradição dela, né? Antes do dia, 9 dias antes, tem a novena, que ela reúne todo mundo da família para um momento de reza. E aí, no dia 4, a casa fica toda movimentada, porque é um almoço comunitário. Ela abre a casa dela, né? E quem estiver passando, às vezes ela faz alguns convites para algumas pessoas, almoça na casa da minha avó. Então, assim, é gigantesco. Esse ano eu tive o prazer de vivenciar isso, né? Então, me emociona até, porque foi algo muito gostoso de viver, né? Nunca tinha vivido. Sempre minha mãe vai nesse período para o Maranhão, que no caso, final de setembro e começo de outubro, né? E aí ela tem ajuda também, então foi muito bom viver e ver isso, assim, né? Eu sempre, quando pequena, via a casa movimentada, mas não entendia. E como a gente tem agora entendimento, sempre tive essa vontade de estar junto, e eu tive essa oportunidade esse ano. Então foi muito boa. Que legal. Leide, qual é a sua religião que você mais se identifica? Me identifico com a religião católica, né, no qual faço parte. Já tive bastante trabalho também de representação. Posso contar para vocês aqui que todo mundo sabe a minha paixão pela juventude. Então, dentro da igreja tem um movimento de juventude que chama Pastoral da Juventude. Conheci ela com 13 anos de idade, e aí nunca mais soltei a mão dessa pastoral, né, que quem conhece toda a história vai lembrar um pouquinho que a Pastoral da Juventude é desde a década de 70, então, assim, tem 50 anos de história. E na pastoral, fui coordenadora de grupo de jovens, também, né, encerrei agora em julho a minha caminhada como representante estadual. Estive na secretaria, né? O que é ser secretária? Todo o processo de articulação de grupos de jovens que, né, se identificam com a Pastoral da Juventude, a gente vai articulando, participando de momentos, dando formação para os jovens. E 3 anos antes, né, de ser secretária, eu também fui coordenadora regional. Então, quando a gente fala de coordenadora regional, a gente tem algumas cidades que ficam para a gente articular. Então, no meu caso, eu tinha as cidades de Ribeirão Preto, Jaboticabal, Franca e São João, né, que eu iria ali conversar, vivenciar com os grupos de jovens. Então, foi uma experiência muito grande para mim. É uma experiência que eu gosto bastante. Acho que é por isso que também estou nesse trabalho pastoral aqui na escola, né, que a juventude me move bastante. Mas essa prática religiosa mesmo vem do catolicismo, que é desde criança, né? Com a minha avó, com os meus tios, que sempre nos colocavam, né? Primos, filhos, netos, tudo nos processos aí da igreja, nas apresentações, né? Então a gente foi seguindo o caminho. Leide, você tem alguma ligação com fé ou santo? Sim, eu tenho principalmente com Nossa Senhora, né? Maria aí nas suas diversas aparições. Como falei também da devoção da minha avó, acredito muito em São Francisco pela sua humildade, né? Pela sua determinação enquanto jovem, né? Ter a coragem de ir e evangelizar. E um outro santo também que eu carrego muito e tenho todo um carinho pela história de vida, né? Acho que o santo é isso, né? A história de vida que eles carregam é a inspiração para nós. E aí a gente vai se inspirando, e outra inspiração que eu tenho que é Santa Rita de Cássia. Então, que a história dela é bonita, fica também para investigação de vocês aí, né? Tiver a curiosidade. Ou qualquer coisa perguntar também sobre ela, dou uma explicadinha um pouquinho.
mas eu acho que essas 3 figuras são importantes para mim: Santa Rita, São Francisco e Nossa Senhora. Nossa Senhora, principalmente, né, pela forma de educar Jesus e a forma de liderança que ela teve, né, diante tanto do menino, que é Deus, e quanto junto com os discípulos ao processo que ele vai crescendo. Então, fica pra gente um pouco da Santa Rita. Explica, sim. Bom, então, Santa Rita, ela sempre teve o desejo de ser uma freira, né? Mas Santa Rita sempre tinha a questão da obediência, né? Principalmente a obediência dos pais. E os seus pais, principalmente o seu pai, né? Ele queria que ela se casasse, né? Então, arrumou um casamento aí. Mas Santa Rita sempre pedia: será que é isso que eu tenho que fazer? Mas ela acreditava na obediência e o fez. Casou, teve filhos, tudo, né? O seu esposo, infelizmente, acabou se envolvendo numa briga, né? E aí mataram ele e os filhos queriam se vingar. E aí é algo que inspira muito nesse sentido, né? Que ela traz aos pés, né, de Jesus, de que se fosse para ter vingança, ela preferia ter os filhos mortos, assim, né? Então, para que a gente não sujasse as nossas mãos, né, com questão de vingança, né, ou falta de empatia. Então, e aí também ela acaba perdendo os filhos, né? E aí é quando ela vai para o convento e lá ela fica uma religiosa. Como já está muito avançada a idade, né? Santa Rita é uma inspiração de uma freira muito velha, assim, né? Mais idosas, assim, né? Mas então ela fica um pouquinho no quarto e aí sim, sempre Santa Rita queria viver a dor que Jesus viveu. Ela carrega a coroa de espinho na mão, né? E também na sua testa tem um pequeno machucado que é dessa coroa, né? Quando ela vai, por isso é a Santa das Rosas, muito conhecida, né? Porque na janela onde ela ficava no quarto tinha uma roseira e essa roseira não floria. E aí, né? Num dia essa roseira flore e aí, né? Tem esse milagre que a gente chama. Então, sempre dia que a gente, para quem é devoto, né? Sempre que no dia recebe a flor, a rosa de Santa Rita, aquele milagre do qual pediu será alcançado. Então, a simbologia da rosa é muito importante. Assim, quando você pede, né, uma graça ou faz um pedido a Santa Rita, a simbologia que você tem que sua graça será alcançada é o recebimento de uma rosa. Uau! Leide, você tem alguma influência com outras religiões? Lu, com a questão de outras religiões, eu tenho mais por estudar, por tentar compreender, né? A prática em si, não tenho tanto, mas já estive presente em outras igrejas, a convite de alguns amigos, né? De, às vezes, participar de um culto, às vezes, fazer algum momento de formação, né? E aí você tem sempre que estar estudando sobre isso, né? Entendendo essa religião. Então, acho que o meu espaço muito de curiosidade dessas vivências, dessas experiências, e aí você vai tentando compreender através dos estudos, das trocas, né? Então, nunca ter um pensamento fechado e sim aberto, né, para esse diálogo, para essa aproximação. Então, hoje, muito minha aproximação é muito desse lado de compreender, de entender, sempre que tem um convite, de tentar fazer alguma experiência com algum grupo, com alguma dominação, eu aceito, vou, né? Pergunto para a pessoa de que forma que ela quer, né? Como que quer que eu fale, como que quer que eu veja esse olhar. Então, a gente vai trabalhando um pouco nessa ações assim, né? Às vezes recebe um convite para ir participar de um momento, às vezes por ter amigos de outras religiões também, né? Às vezes eles vão ter uma vivência lá, um batismo, alguma coisa. E aí a gente vai indo a esses convites, assim, né? Então, a minha experiência é mais nesse sentido, assim. E a compreensão, né? Que eu acho que vale muito a gente aprender e estudar sobre isso, né? É muito válido nos tempos atuais. E qual é o seu olhar para os preconceitos religiosos? Por exemplo, candomblé, umbanda, evangélico, catolicismo. Bom, eu acho que a gente precisa
né, tá sempre atento e sermos tolerantes, né? A aceitação do outro, da forma com que o outro da religião que ele pratica, é sempre muito importante para a nossa troca e para a nossa própria experiência mesmo de crescimento pessoal, sabe? Então, quando eu olho essas religiões, os cultos, eu tenho muita curiosidade, né, dos cultos, das formas, dos rituais, assim, sabe? Então, eu vou sempre pesquisando. Se eu encontro alguém que pratica essa religião, eu tento dialogar, conversar, que acho que isso é algo primordial, sabe? Então, a gente precisa, vejo que nessa questão, né, a gente precisa abrir os nossos olhos ao outro. E esse outro, ele também precisa encontrar esse novo rosto, assim. Então, eu digo que a parte do diálogo e da tolerância é importante para a gente caminhar nesse assunto, assim, sabe? Na diversidade religiosa que a gente tem nesse Brasil, a gente não pode ficar assim, né, tapadinhos, tudo. Ah, não é assim, não foi assim que eu vivi, não é assim, a minha religião é a certa. Não, a gente precisa estar aberto a conhecer a realidade do outro. E Leide, e para esses preconceitos, você acha que tem alguma coisa a ver com o racismo? Sim, né? Principalmente pela falta, muitas vezes, de aceitação da cultura diferente do outro, sabe? Porque o racismo é isso, né? A gente está no meio social em que a gente faz muitos julgamentos, né? E a gente não se coloca no lugar do outro. Então, quando eu faço essa questão de tentar dialogar, de tentar trocar com o outro que está perto de mim, né, eu vou entendendo cada vez mais o meu processo de quebrar esse racismo enculturado que a gente tem na sociedade brasileira, né? A gente precisa tirar, não ser enculturação mais, né? A culturação, ela precisa ser de transformação do olhar do diferente, né? Do cuidado com o outro. A gente vê vários documentos, várias matérias saindo sobre isso, mas a gente ainda está... algumas pessoas, né, se encontram muito fechado para a abertura desse tema, e a gente precisa se abrir para ouvir, para falar, para debater, para trazer no meio das rodas. A gente precisa também tomar cuidado com as brincadeiras que a gente faz, né? Porque às vezes a gente está achando que é uma brincadeira, enquanto não é brincadeira, né? A gente está cometendo crimes, né? Então, assim, a gente não pode, como que eu posso dizer assim, achar correto que a brincadeira, né, que machuca o outro, que machuca a religião do outro, é brincadeira. Não é. É crime. Quando a gente também estiver do lado, vivenciando isso, a gente pode chamar atenção, né? A gente pode falar para o colega, ó, o que você acabou de fazer aí não é racismo, né? Você não está aceitando a diferença do outro. Então, se coloque também nesse lugar. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar, né, do outro e da vivência que o outro traz para a gente trazer a melhoria, né? Ser passos dados diariamente. E o que é o racismo para você? Olha, é a parte mais dolorosa que existe, assim, né? Porque, primeiro que de escutar que alguém sofreu esse racismo, né? Por falta, muitas vezes, de conhecimento, de troca, dói profundamente, né? Posso até te trazer, assim, de situações que me machucavam muito. E aí a gente não tem muito, né, quando a gente está numa certa idade, a gente acha que é brincadeira, mas conforme a gente vai passando, vai alinhando, vai se especializando e estudando, a gente vê, não é uma brincadeira, isso machuca, isso afeta o outro e a gente pode criar situações muito, muito gigantescas, assim, né? E aí eu vejo que a gente precisa muito para quebrar essa questão de racismo, de pessoas intolerantes, né? A gente precisa muito se abrir para o diálogo, tá pronto para isso. Então, o racismo é algo que machuca, que fere e que também violenta,
né? Então, se eu não quero ser violentado, eu não pratico ele. E aí, quando até numa brincadeira eu faço, eu também estou violentando a mim mesmo. Então, Leide, você já passou por algum preconceito, assim? Lu, com questão de preconceito, eu acho que eu sentia muito mais nova, assim, né? Porque, como eu falei lá no início, a minha cidade já é conhecida nacionalmente como a terra da magia, né? Então, toda vez que eu ia me apresentar, se alguém conhecesse o que é a cidade de Codó, a primeira coisa que trazia é: você é macumbeira. E não é isso, né? É uma cultura, né, da cidade, do estado do Maranhão, e que é muito importante e fundamental para aquelas famílias que vivem lá. Então, assim, falar, julgar, ter o preconceito, né, daquilo que a gente não tem conhecimento, isso machuca muito as pessoas. Então, me senti em vários momentos nesse eu tinha medo de dizer da onde eu era, porque sempre eu vim com um lado pejorativo da coisa, né, da macumba, vamos lá fazer alguma coisa, né, uma encruzilhada, algumas coisas assim, né, e que se a gente for olhar para o significado de tudo isso, né, a gente acaba prejudicando a si mesmo do que realmente quem eles pensam que vai prejudicar. Então, acho que nesse sentido, muito foi essa questão de, tipo, não poder me apresentar da cidade de onde eu sou, né? Tem hora que eu até brincava com isso. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que não era uma brincadeira, era algo que precisaria levar a sério, né? Porque faz parte de uma cultura, faz parte de uma religião que a gente precisa falar e que a gente precisa cuidar também. E Leide, o que você poderia nos dizer sobre a desigualdade racial? Bom, primeiro da questão de a disparidade, né? Da questão de, tipo, a falta de acesso, né? E aí a gente sabe quem vai ser esse alvo de falta de acesso, a falta de educação. Sempre vai estar escrito quem que vai ser, né? Vai ser a pessoa negra, vai ser a pessoa vulnerável, a que está na realidade de uma favela. E aí eu fui compreendendo muito que esse era meu lugar também, né? A menina negra, de favela, de comunidade, e que precisava ir para o mundo, né? Mas antes de ir para o mundo, a gente precisava também se identificar. E eu acho que também acho que também eu venho muito forte, porque eu acabei de visitar a minha cidade, né? E aí, assim, é muito forte quando eu sempre volto, porque a gente vê muito essa questão, né? De questão de saúde no âmbito educacional e aquilo que a gente busca diariamente, né? Quando eu formei é nesse sentido. Qual transformação que eu quero fazer para a sociedade? Eu fui escolhida para o discurso da turma, né? E eu acho que... E aí, de última hora, eu tive que fazer um texto. E acho que o que esse meu amigo sempre me lembra é que no discurso eu dizia que a gente precisava ser educadores de transformação. Então, como no nosso cotidiano, aqui dentro da escola, e acho que a gente tem que fazer isso além escola. Todo o trabalho esse que vocês fizeram, né, com a temática de cada grupo, ele precisa ir além da escola. Ele precisa além desse espaço, né? A gente não tem muro, tem as árvores. Então a gente tem que ir além dessas árvores, levar essa temática e fazer a provocação, né, nas nossas cidades, nas nossas rodas entre os amigos, os nossos familiares, e entender que não tá bom quando não tiver bom, quando faltar os nossos direitos, né? E também, quando a gente sentir que uma educação não está igualitária para todos, a gente também precisa provocar, né? Seja quem for. Se for para ser o prefeito, se for para provocar a escola, vocês têm que trazer isso também, né? E a gente, na medida que for como colaboradores nessa transformação de vocês, ajudar vocês nessa luta, porque é uma grande luta diária que a gente vai ter, né? E aí a gente precisa
continuar essa luta diariamente. Leide, e para você, como que podemos fazer com que esses preconceitos religiosos acabem? Primeira coisa, assim, né? Acho que esse projeto que vocês estão fazendo já diz alguma coisa. Vocês pesquisaram, vocês correram atrás, né, de temáticas muito importantes. E aí, quando a gente fala da questão da religião, acho que eu vejo que é importante a gente trabalhar o conhecer, né? A gente não fala daquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente conhece algo, a gente luta por aquilo. Então, acho que vale essa questão de nos apropriar, né? Eu acho que também não é porque eu sou de uma denominação religiosa que eu vou ficar naquilo, mas eu preciso conhecer, né? Ampliar o meu olhar é muito importante. Como a campanha nos dizia, né? A gente precisa alargar o espaço da nossa tenda. Então, eu preciso alargar o espaço da minha tenda. Eu preciso ir conhecer, vivenciar, saber e aí lutar por esses direitos, né? A gente vê hoje muita questão da Umbanda, do Candomblé, sendo mais prejudicados, né? Também aí. E aí a gente precisa ir lutar junto, sabe? Ganhar esses espaços, assim como as outras religiões também ganharam seus espaços, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para essa luta, para essa causa coletivamente e juntos, né? Porque é assim que a gente consegue. É junto, é fortalecendo um ao outro, né? O sonho, ele não é um sonho se eu sonhar, só eu sonhar. Mas se a gente sonharmos juntos, a gente consegue transformar essa realidade. Então, acho que é a buscar esse conhecimento da religião e o respeito com o outro, né? Como a gente refletir até mesmo na missão solidária desse ano, né? O rosto do outro. Então, nessa diversidade religiosa, eu encontro vários rostos. E aonde vai, tem um vídeo, que foi até o que a gente usou no seminário semana passada, né? Do padre Wilson, que ele fazia o encontro do sagrado, né? Então, que encontro é esse? Que olhar é esse que eu vou fazer com o meu sagrado? Eu tenho um sagrado, né? Você tem um sagrado, quem está assistindo a gente tem um sagrado. Então, a gente aceitar esse sagrado do outro na diversidade. Então, gente, agora para encerrar, a gente vai fazer um pequeno bate-bola para a gente conhecer mais quem é a Leide. Eu vou te fazer umas pequenas perguntas e você me responde com palavras, tá bom? Então tá, Leide, a primeira pergunta é quem é a Leide? Ui, pergunta mais reflexiva que a gente fez na vida, né? Bom, mas eu acho que a Leide, ela tem um quê de batalhadora, apaixonada pelaquilo que ela faz e pela causa que ela defende, então tem uma paixão gigantesca aí. Também tem um pouquinho de inquietude, assim, né? Inquieta com algumas coisas quando não está do meu agrado. Então eu preciso tentar acalmar, ouvir, falar, né? Expressar o que eu estou sentindo, mas também tendo respeito com quem está falando. Então, e aí a Leide também gosta muito de trabalhar no coletivo, de fazer novas amizades. Não consegui fazer em uma palavra, você viu, né? E eu acho que também muita questão de... essa amizade é muito fiel, assim, né? Então, eu acho que eu sou esse todo, né? Dessa questão toda, assim. Acho que são essas palavras que eu trago. E aí, para fechar mesmo, eu acho que valorizo muito a questão da história da minha família. Gente, a Lídia é muito especial. A segunda pergunta é qual o seu maior sonho? Bom, eu acho que na minha busca diária, assim, né, de utopias, de sonhos, eu acredito muito no novo mundo possível, né, onde a gente possa trabalhar mais com empatia, com equidades, né, e principalmente na luta de direitos sociais. A terceira pergunta é seu maior profundo medo. Meu maior e profundo medo é muito isolamento, né? Eu tenho muito medo de ficar sozinha, assim, né? De questão de vínculos, de
de injustiça, né? E principalmente de injustiça que envolva o meu nome, assim. Então, essas duas coisas me deixam um pouquinho com medo. A quarta pergunta é: não suporto. Eu não suporto injustiça e julgamentos. Não consigo. A quinta pergunta é: você adora? Bom, gosto bastante de trabalho coletivo, de estar junto, né, de defender uma causa, mas uma causa que não é só minha, que é de uma cooperação, de uma ajuda. Então, eu gosto de cooperação, de trabalho junto, de companheirismo. Você tem muito respeito por. Eu tenho respeito por quem age com caráter e principalmente com quem é verdadeiro. E nossa última pergunta é: o que você espera para o futuro? Bom, eu espero que as pessoas no mundo elas possam valorizar e praticar, né, a tolerância, a questão da empatia e principalmente a questão da alteridade. Então foi isso. Leite, foi muito bom te ouvir. Muito obrigada. Se você quiser deixar algum recadinho para a galera. Bom, agradecer, né, a primeira turma do projeto da jornada, né, aqui o Se Liga. Eu amei esse trabalho, viu, gente? Parabéns para você. Glau, parabéns. E eu acho que eu deixo de recado, né, que com o tempo que a gente possa passar, a gente possa compreender muito a diferença do outro, seja na sua diferença pessoal, seja na sua diferença religiosa, mas acho que a gente possa sempre ser tolerante e abertos ao diálogo, né? Então eu deixo esse meu recado. Abra-se ao diálogo e ao encontro com o outro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo videocast do Se Liga. Tchau!